Olá, galera. Nesse vídeo, a gente vai determinar uma relação fundamental em trigonometria e vamos fazer 3 exemplos, tá? Então, para determinar essa relação, eu vou considerar um ângulo aqui no primeiro quadrante. Eu vou pegar esse ângulo de forma genérica. Poderia ser 60 graus, 50 graus. Eu vou chamar de uma letra, vou chamar de θ. Θ é uma letra grega, tá? Tipo alfa, beta. Tem essa letrinha que se chama θ, que é tipo um O com um tracinho no meio, que também aparece muito na parte de trigonometria. Então, vamos dizer que esse ângulo aqui seja o ângulo θ. A gente já falou isso, que esse ângulo aqui é o mesmo do ângulo central, né? Começando aqui na origem. Ou seja, que se aqui vale θ, né? Então quer dizer que esse ângulo aqui central também vale θ. Outra coisa que a gente viu é o seguinte, que esse ponto aqui, você pode olhá-lo como coordenadas x e y, né? Se esse ponto está no plano cartesiano, você pode olhar ele como x e y, sendo que o x ele vai cair aqui, né? E o y ele cai para cá, né? Só que a gente viu mais, a gente viu que esse x dá para ser escrito em função do ângulo. A coordenada x, ele é cosseno de θ. Se você calcular o cosseno de θ, você tem essa coordenada x. E se você calcular o seno de θ, o seno desse ângulo, você tem a coordenada y. Ou seja, aqui no lugar desse x aqui, vale cosseno de θ. Isso significa que esse segmento aqui, ele mede cosseno de θ. Tá? Ó, porque se esse x aqui, por exemplo, for 0,5, significaria que esse segmento mede 0,5. Se esse x aqui fosse 3, significaria que esse segmento mede 3, tá? Então, o valor aqui que está apontando é o tamanho do segmento. A mesma coisa vai acontecer com y, né? Y vale seno de θ. Então, isso significa que esse segmento aqui equivale, mede, né, seno de θ. Aí o que a gente faz para chegar nessa relação fundamental? A gente olha para esse triângulo aqui. Vou até escurecer ele, ó. A gente tem um triângulo aqui que é retângulo, né? Porque o eixo x está no horizontal, né? E essa projeção é feita na vertical. Então esse ângulo aqui vale 90 graus. Então a gente vai olhar para esse triângulo. Nesse triângulo, a gente já tem esse lado, né, que mede cosseno de θ. Vou até escurecer aqui. Esse outro lado a gente também tem a medida. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse aqui, ó. Tá? É um retângulo que forma aqui, né? Então os lados opostos, né, têm o mesmo tamanho. Então se equivale seno de θ, aqui também vale. E a gente também tem essa hipotenusa. Aí tem que lembrar que eu falei lá no começo, que quando a gente constrói o círculo trigonométrico, a gente considera o raio dele 1. E isso aqui é um raio do círculo, né? Então essa medida aqui é 1. Então a gente tem todos os lados do triângulo. Aí o que a gente faz? A gente aplica Pitágoras nesse triângulo. Então, Pitágoras vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Cosseno ao quadrado de θ, né? Mais seno ao quadrado de θ. Cuidado aqui, tá, gente? Quando a gente representa um cosseno ao quadrado de θ, um seno ao quadrado de θ, esse 2 fica aqui assim, bem no meio, tá? Ou a gente representa assim, ó, cosseno de θ, coloca um parênteses para indicar que é o cosseno de θ ao quadrado, ou coloco 2 aqui assim, ó, bem no meio, tá? Isso aqui também significa o cosseno de θ ao quadrado. Isso daqui já não... Isso aqui, né? Desculpa.
colocar aqui embaixo outro. Cosseno de θ ao quadrado. Se colocar assim, isso aqui tem outro significado. Está dizendo que o ângulo θ, né, o argumento aqui, está elevado a 2. Então, isso aqui é diferente disso, tá? Então, isso aqui não é cosseno ao quadrado de θ. Tem que tomar um cuidado com a forma que vai escrever. Então, aqui, né, eu apliquei Pitágoras. Aí ficou dessa forma. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui, assim, aqui você já tem praticamente essa relação fundamental, tá? 1 ao quadrado é 1. Então, essa daqui que é a famosa relação fundamental da trigonometria, né? Então, geralmente, né, se você for pesquisar na internet, ela aparece escrita ao contrário, mas tanto faz, tá? Já, como é uma igualdade, né, você pode inverter sem problemas. Então, geralmente aparece assim, né? Mas tanto faz. Então, com essas relações aqui, dá para resolver alguns exemplos, algumas questões que não dava para resolver antes. Vamos ver então os exemplos, usando essa fórmula. Primeiro exemplo, na verdade, dá para resolver sem a fórmula. Aí eu vou mostrar os dois jeitos, mas a partir do exemplo 2 já não dá, né? Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo o seguinte: considerando o cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, com x maior do que 3π sobre 2 e menor que 2π, determine seno de x. O enunciado está carregado aqui de informações, né? Mas dá para resolver essa questão sem usar essa fórmula, tá? Que a gente acabou de ver. Até porque esse valor aqui tem naquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, né? Cosseno de quanto que vai dar a raiz de 3 sobre 2? Bom, se você olhar lá a tabelinha, cosseno de quanto que vai dar a raiz de 3 sobre 2? 30 graus, né? Então, x aqui, ele vai ser 30, né? Aí, só trocar aqui o seno por 30, né? Não, tá errado, tá, gente? Cuidado com isso aqui. Tem que prestar atenção com o resto das informações. Tá? Aqui, realmente, cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2, né? Dá vontade de logo trocar aqui e calcular o seno de 30. Só que tem que tomar cuidado com essa informação aqui que está sendo dado. Ele está dizendo que o x tem que ser um ângulo que tem que estar dentro desse intervalo. Esse ângulo aqui, passando para graus, vale 270. Esse ângulo aqui, passando para graus, daria 360. Então ele está dizendo o seguinte, que o x, que o ângulo que ele tá sendo usado aqui, ele está entre 270 graus e 360. Ou seja, ele está no quarto quadrante, né? 30 graus não está no quarto quadrante, então não é ele. Então essa informação aqui ela é importante. Se na questão estiver for dado isso daqui, você tem que prestar atenção. Tem que observar qual é o intervalo que ele está querendo a resposta. Então 30 graus não serve. Mas dá para ser aproveitado esse 30 graus. O 30 graus, ele está por aqui, né? Não é a minha solução, mas ele está ali e cosseno de 30 graus da raiz de 3 sobre 2. Ele quer o ângulo que está no quarto quadrante. Esse x tem que estar no quarto quadrante, ou seja, ele está aqui em algum lugar, né? E cosseno no quarto quadrante é positivo, né? Cosseno, e esse valor aqui é positivo, né? Aqui também é, né? Então, cosseno de quanto que está aqui no quarto quadrante, que vai dar raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo, ele vai ser simétrico a 30 graus. Só você ver quem é o simétrico de 30 aqui no quarto quadrante. Então, projetando para cá, quero saber quem é o ângulo que está nessa posição. Então, esse arco aqui, ele equivale a 30 graus, né? Então, esse pedacinho de arco também, tá? Eles são côngruos, têm o mesmo tamanho. Então, é só fazer 360 menos 30 para chegar aqui, né? Porque uma volta completa é 360, só que você tem que voltar 30.
360 menos 30 dá 330. Então, esse x aqui, na verdade, não é 30, tá? É 330. Cosseno de 330 graus também dá raiz de 3 sobre 2. Então, aí depois é só trocar aqui, né? Seno de 330 e você resolveria. Seno está no quarto quadrante. Então, o quarto quadrante ele é negativo. E ficaria de 30 graus, né? Seno de 30, porque simétrico de 330 é 30. E seno de 30 dá 1 sobre 2. Tá? Então, cuidado aqui com isso aqui, porque dá muita vontade de trocar o x por 30. Mas se você fizer isso, aqui ficaria seno de 30. Ia dar 1 sobre 2 positivo, tá? E a resposta é negativa. Então, cuidado aí, tá? Tá, então essa seria a primeira solução, né? Então a gente resolveu aqui, né? Deu para resolver sem usar a fórmula. Então vamos fazer uma segunda solução agora usando a fórmula para ver como é que vai ficar, tá? Então a fórmula, vou escrever naquela forma invertida, vai ficar assim: seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Eu estou dando para vocês o cosseno de x. Aqui, você pode pensar que esse x aqui é esse θ. Então, na fórmula, você pode trocar esse θ pelo x, tá? Então, quando eu fiz a fórmula, eu coloquei θ, mas ele pode ser o valor que apareceu no enunciado, né? Ali, o x, ou y, o θ, o alfa, o que for. Então, aqui você pode colocar o x para ficar parecido com o enunciado. Então, cosseno de x é raiz de 3 sobre 2. Então, você pode trocar no lugar do cosseno de x por raiz de 3 sobre 2. Então, esse primeiro seno aqui eu repito e eu troco aqui por raiz de 3 sobre 2. Como está elevado a 2, né? É cosseno ao quadrado de x, então tem que colocar aqui o quadrado, tá? Como é fração, tem que colocar esse parênteses. É igual a 1. Seno ao quadrado de x mais... Então, quanto que é raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, né? Como é fração, você pode resolver, fazer primeiro raiz de 3 ao quadrado e depois ver quanto que é 2 ao quadrado, tá? Você pode fazer isso. Raiz de 3 ao quadrado, a gente viu essa propriedade lá no começo do ano. Aqui o índice da raiz é 2. Quando o índice aqui é igual à potência, você pode cortar. Aí vai sobrar só o 3. Esse é o jeito mais rápido de fazer. Então, raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 2, é o 2 aqui de baixo vezes ele mesmo, que vai dar 4, né? Igual a 1. Agora tem que isolar o seno de x, né? Que é o que eu quero. Seno ao quadrado de x. Então, vou passar essa fração para o outro lado da igualdade. Vai ficar 1 menos 3 quartos. Seno ao quadrado de x é igual... Aqui eu tenho um número inteiro menos uma fração. Aqui dá para ser resolvido usando o número misto. Então, para quem não lembra, a gente pega esse denominador, multiplica pelo 1, né? 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, né? Aí a gente guarda ele aqui. 4 vezes 1, 4. Pega esse resultado e diminui por 3. Então, vai ficar assim. 4 vezes 1, 4. Menos 3, 1. Então, em cima vai ficar 1. E embaixo você repete o denominador, que era o 4. O seno ainda não está totalmente isolado. Ainda tem um quadrado aqui, né? Tem esse 2 aqui em cima. Aí, o que você tem que fazer com esse 2? Você pode passar ele para o outro lado, em forma de raiz. Vai ficar assim, seno de x é igual... Lembra que quando você passa o quadrado para o outro lado, tem que aparecer um mais ou menos, tá? Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1/4. Seno de x é igual, mais ou menos... A raiz quadrada tem a mesma propriedade aqui dessa potência, né? De certa forma. Porque você também pode fragmentar, calcular quanto que é a raiz quadrada de 1 e quanto que é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1, né?
porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aqui apareceram duas respostas, né? Você tem que seno de x pode ser mais 1 meio ou seno de x pode ser igual a menos 1 meio. Aí qual você deve considerar? Aí você tem que lembrar o seguinte, que você está calculando o seno e você quer que a resposta, voltando tudo, né, esteja no quarto quadrante. Aí você tem que lembrar lá da bolinha do seno para ver qual é o sinal do seno no quarto quadrante, que é onde você quer a solução. Aqui eu tenho a bolinha do seno, ó. A bolinha do seno é essa primeira aqui. A bolinha do seno, então, né? O sinal do seno no quarto quadrante, ele é negativo. Então, a resposta que a gente vai considerar é essa daqui, ó. Essa daqui, então, ela não serve, tá? Então, a resposta seria seno de x igual a menos 1 meio, tá? Então, dependendo aí do quadrante que você quer, você vai ter que considerar uma das respostas. Então, vamos para 2. Considerando seno de x igual a 1 sobre 4, com x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, determine cosseno de x. Nessa questão, já não dá para fazer parecido com aquela primeira solução, porque esse 1 sobre 4 não está nessa tabela, né? Então não dá para fazer daquele jeito em determinar o valor de x para substituir aqui. Então o jeito nessa questão é usar a fórmula. Tem como também resolver essa questão sem fórmula, mas aqui a gente vai resolver usando fórmula, que é mais fácil, mais mecânico, vamos dizer assim. Então a fórmula é o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora eu estou te dando o valor do seno de x, que vale 1 sobre 4. Então a gente substitui. Então, seno de x é 1 sobre 4. E como é o quadrado, né? Tem que colocar o quadrado aqui. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então a gente resolve esse quadrado. 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa fração posso passar para o outro lado. Ele é positivo, vai para o outro lado fica negativo. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 16. Agora, aqui eu tenho um número inteiro menos uma fração. Então, isso aqui é um número misto, né? Dá para fazer a mesma continha que eu fiz na número 1. Faço 16 vezes 1 e depois eu subtraio. 16 vezes 1 dá 16 e 16 menos 1 dá 15. Então vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x é igual a 15 e o denominador repete, tá? 16 vezes 1 dá 16 e 16 menos 1 dá 15. E agora, no final, eu passo esse 2 para o outro lado. Cosseno de x é igual. Quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. E vai ter um mais ou menos aqui. Cosseno de x é igual, mais ou menos. 16 tem raiz exata, né? A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas o 15, ele não tem raiz exata, tá? E se você fatorar o 15, ninguém sai da raiz. 15 dividido, dá para dividir por 3, né? Vai ficar 5, e 5 dá para dividir por 5, que é 1. Aqui não forma par na fatoração, né? Para sair alguém da raiz. Então, nesse caso, em cima vai continuar tendo uma raiz. Vai ficar raiz de 15. E embaixo, como tem raiz quadrada, fica 100, né? Porque a gente resolveu aqui na parte de baixo. Então, nesse caso, você tem duas respostas. Deixa eu te dobrar aqui para não confundir com a outra continha aqui embaixo. Então, aqui você tem duas respostas. Você tem que cosseno de x pode ser mais raiz de 15 sobre 4
Ou você também tem que cosseno de x pode ser menos raiz de 15 sobre 4. Como ele aqui está dando esse intervalo, a gente tem que verificar, né, se tem que usar, se pode usar as duas respostas ou um ou outro. Então, 0 radianos equivale a 0 graus. E 2 pi radianos equivale a 360 graus, tá? Então, esse está dizendo que o x pode ser qualquer número que comece no zero e vai até o 360, né? Aqui, tecnicamente, está dizendo para não contar com 360, por isso que a gente está virado para fora. Só que ele está considerando zero, né? Então ele está considerando todo o círculo trigonométrico, na verdade, tá? Que o 360 coincide com o zero, né? Então ele está tirando esse ponto só para tirar esse ponto repetido, vamos dizer assim, né? Então, no caso aqui, ele está aceitando x como sendo qualquer valor do círculo trigonométrico, indo do zero até 360, né? Então, esses dois valores podem ser, vão servir, tá? Esses dois valores podem ser aceitos, porque esse valor aqui vai acontecer ou no primeiro quadrante ou no quarto, que vai dar positivo, e ele está aceitando aqui no intervalo. E esse valor aqui, ele vai acontecer no segundo ou no terceiro quadrante, né, que é negativo. E ele, de qualquer forma, ele está aceitando aqui também, né? Então, de qualquer forma, ele está aceitando. Vamos para o 3. Na 3 ele é uma questão, né, da Sesgran-Rio. Essa questão diz o seguinte: se seno de x é 2/3, o valor de tangente ao quadrado de x é. Aí ele dá aqui as alternativas, tá? Como é que a gente pode começar essa questão? A fórmula nossa não tem tangente ao quadrado, né? Tem o seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, qual vai ser a ideia aqui? A gente vai usar uma outra fórmula que eu já coloquei aqui em uma aula anterior. Tangente de x, você pode escrever como uma divisão de seno de x sobre cosseno de x, certo? Uma forma de você fazer é o seguinte: a gente pega essa fórmula e eleva ao quadrado. A gente eleva aqui ao quadrado. Dos dois lados da igualdade, né? Tem que manter a igualdade, então você tem que fazer dos dois lados. Tangente de x ao quadrado é a mesma coisa de tangente ao quadrado de x, tá? Isso aqui é tangente de x vezes tangente de x. Aqui também é a mesma coisa. E aqui vai acontecer a mesma ideia. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Eu vou fazer dessa forma por um motivo, porque na fórmula que a gente usa aparece um seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, fazer tentar descobrir quem é seno ao quadrado de x e quem é cosseno ao quadrado de x pode tornar o problema mais fácil, tá? Ó, o seno de x é só a gente pegar essa informação que a gente tem e elevar ao quadrado, né? Então, se a gente pegar essa informação que a gente tem e elevar ao quadrado dos dois lados, aqui vai ficar seno ao quadrado de x. E aqui, quando elevar ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Pronto, a gente já tem o seno ao quadrado de x. Então, em cima aqui a gente já tem um valor. Vai valer 4 nonos. Agora tem que descobrir quanto que é cosseno ao quadrado de x. Aí a gente usa a fórmula, né? Aí a fórmula diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Olha, aqui eu quero saber cosseno ao quadrado de x. E aqui aparece um cosseno ao quadrado de x. Então isso vai facilitar um pouco as contas. E outra coisa, aqui aparece seno ao quadrado de x. Então você não precisa trocar pelo valor do seno de x que estava aqui, né? Você troca pelo 4 nonos, ele todo, né? Já que você já sabe o valor de seno ao quadrado de x, que é 4 nonos, então você troca por ela. Aí vai ficar assim, ó.
Aqui é positivo, né? O 4 nonos é uma fração positiva. Passo para o outro lado, vai ficar negativo. Vai ficar 1 menos 4 sobre 9. Número misto, né? Então dá para fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz nos outros. 9 vezes 1, 9, menos 4 vai ficar 5. Fica 5 nonos, tá? Aqui eu já estou fazendo direto, tá? 9 vezes 1 é 9 e 9 menos 4 dá 5. Aqui, nesse caso, você não precisa passar o 2 para o outro lado, tá? Porque aqui eu preciso saber qual é o valor do cosseno ao quadrado de x. E aqui já apareceu o valor do cosseno ao quadrado de x. Ele está dizendo que o valor vale 5 nonos. Então aqui é só substituir por 5 nonos. E agora? Agora que você só tem número, agora tem que terminar de resolver isso daqui, né? Você tem uma divisão de fração. Então, tangente ao quadrado de x é igual, né? Aí tem que lembrar como é que faz a divisão de fração. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Como está tudo multiplicando e dividindo aqui, né? Você pode cortar, né? Os de cima com os de baixo. 9 e 9 aqui você pode cortar. Então vai sobrar 4 quintos. Aqui também, esse 2 não é para jogar para o outro lado, porque o que ele quer saber é o valor do tangente ao quadrado de x. E aqui já está aparecendo o tangente ao quadrado de x. Só que as alternativas estão em números decimais. Ou seja, você vai ter que pegar o 4 e dividir por 5 para ver qual é a representação dessa fração em número decimal. Então tem que pegar o 4 e dividir por 5 para terminar a questão. 4 não dá para dividir por 5. Aí o que a gente faz? Acrescenta um zero aqui e um zero vírgula aqui. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para chegar a 40, 0. 0,8. Então aqui a resposta é 0,8. Então esse exemplo, né, já é um pouquinho mais elaborado, mas também não é difícil, né? Só que aqui você tem que usar umas malandragens para ficar mais fácil, né? Aqui eu não fui resolvendo até o final, né? Eu resolvi até onde foi conveniente, tá? Então, gente, é só isso. Valeu!